Fala, nação, boa noite, tranquilo? Vamos mais um vídeo aqui no seu canal aqui do Mengão. Eu vou dar a minha opinião direta sobre esse contrato que agora que o Flamengo fechou com a Globo. Eu acho que na parte administrativa, eu acho que o Landim vacilou nesse contrato. O Flamengo deixou de ganhar bastante dinheiro e teve tantas lutas, né, antes para o Flamengo ser independente, umas brigas com a Rede Globo lá e tal, para o Flamengo agora ceder e abaixar. O Flamengo só vem crescendo, mostrando que cada vez mais pode conquistar cada vez mais coisas, e o Landim vai e cede assim. Então a gente vai acompanhar o pessoal aqui da Jovem Pan, todo crédito aqui para Jovem Pan Esportes, e eles vão debater um pouco sobre esse contrato, que gerou também até atrito dentro da diretoria também. Valeu? Obrigado aí por acompanhar, continua se inscrevendo, seguindo a gente aí. Vamos lá. Like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos virar a página, vamos falar do Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou em reunião na noite desta segunda-feira na Gávea o contrato com a Globo de transmissão dos clubes da Libra por 5 anos, entre 2025 e 2029. Foram 218 votos a favor da aprovação e 149 contrários, além de 7 abstenções. De acordo com a apuração do Trivela, os moldes do vínculo geraram muita polêmica nos bastidores do rubro-negro, que ferveram ao longo da reunião. Por conta dessa reunião, parte da diretoria, incluindo o presidente Rodolfo Landim, não esteve presente na festa de premiação do Campeonato Carioca, que foi realizada quase de maneira simultânea em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, participou do evento e não ficou até o fim para chegar ao clube a tempo de votar. E nós temos aqui um novo contrato aprovado pelo Flamengo com a TV Globo. O Flamengo receberá 210 milhões de reais em contrato de 5 anos. O acordo faz parte da nova Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O contrato gerou muita polêmica nos bastidores do Flamengo e o Clube da Gávea perderá a vantagem e também a soberania para os rivais nos direitos de transmissão. A opinião dos opositores, com o novo acordo, o Flamengo deixa de ganhar pelo menos 80 milhões de reais. O rubro-negro recebeu 290 milhões de reais em 2023 para embolsar 210 milhões de reais nesse novo modelo de negócio, nesse novo acordo com a TV Globo. Ainda de acordo com a apuração do Trivela, o valor é visto como baixo por uma ala do Conselho, ainda que continue sendo o maior do país. A razão para essa mudança é o fim da garantia nos contratos da Libra. Em acordo realizado antes do início de 2019 e jamais renegociado, o Flamengo conseguiu uma remuneração acima do esperado, baseado no princípio do mínimo repassado pelo pay-per-view. Como os rubro-negros representavam 1/5 dos assinantes, o clube conseguia tirar mais. Foi a partir daí que as polêmicas chegaram. Os opositores demandam explicações, enquanto Rodolfo Landim confirma que não havia nenhuma proposta melhor do que a da Globo. O presidente entende que o Flamengo acabou ficando sozinho, isolado, apenas com a frente paulista demandando mais, e por isso teve que aceitar um acordo que não ajuda tanto. Frentes coordenadas por Luiz Eduardo Batista, nome fortíssimo nos bastidores, além do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, criticam a postura pouco combativa e omissa de Landim. Muitos chegaram a pleitear, após os argumentos de situação e oposição, o adiamento da votação para melhor análise do contrato, mas Landim obteve a sua vitória. Pelo acirramento das coisas, contudo, o ano vai ser complicado para Rodolfo Landim, que quer eleger um sucessor na eleição de dezembro do Flamengo. Mauro César tá aí, esse acordo do Flamengo com a Globo, gerando aí uma tensão nos bastidores, um burburinho aí nos bastidores do Flamengo. Mauro César. Pois é, a questão acho que é o seguinte. Primeiro, é bom frisar o seguinte, né? Muito mal aí o Landim, eu vou explicar por quê, na minha opinião. Mas também, a época do Bandeira de Mello, fizeram um contrato com a Carabao uma vez, uma festa danada, a Carabao ia virar o Master, os caras não conseguiram era o energético. O energético, aí era na manga, ia passar para Master, não passou, foi um carnaval danado, fizeram um oba-oba, acabou que a Carabao não tinha distribuição e não vendia muito, e aí o Flamengo ganharia em cima das vendas, não quer vender, chegava, o torcedor via lá, Carabao, aí chegava no mercado,
vou comprar, né? Tem Carabao? Não, comprava o outro lá, um outro qualquer. Não tinha Carabao. Quer dizer, o cara que ia disposto a comprar não encontrava. E o sujeito que eventualmente poderia passar e ver, falar, vou comprar porque isso aqui é do Mengão. Não achava o negócio, pô. Então também teve esse pataquada também, quer dizer, não é de hoje não. Vamos colocar os pingos nos is. Acho que a grande questão é o seguinte, no mundo inteiro praticamente, o mando de campo, né, os direitos de transmissão são do time que tem o mando de campo. Aqui no Brasil não, você para mostrar um jogo você tinha que ter os dois times concordando com a transmissão, certo? E aí o Flamengo, no meio da pandemia, se aproximou do então presidente, que era o Bolsonaro, e fez um lobby fortíssimo pela lei do mandante, né? Que virou até MP do Flamengo, foi o apelido que ela ganhou na época, para que só o mandante pudesse tomar essa decisão. Isso gerou depois consequências que provocaram o cancelamento do contrato da Globo com os clubes do Rio, no Campeonato Carioca, e até hoje eles não conseguiram um contrato tão bom. O Carioca não tem nem prêmio para o campeão. Isso foi o Flamengo que deu início, aí os outros acabaram de implodir tudo, porque aí o Flamengo ia ganhar mais, eles não queriam queriam ganhar igual o Flamengo, os outros times, acabou todo mundo sem nada. A Globo tirou o time de campo, falou, não quero esse negócio aí, tchau, um abraço, né? Então já foi a primeira consequência. Começou com o Flamengo, os outros acabaram implodindo e fizeram um araquiri, né, financeiro. O Flamengo defendeu que a lei do mandante seria espetacular, sensacional, que ia revolucionar, ia ser algo melhor. Cara, talvez até seja no futuro, num mercado mais maduro, em que as pessoas negociem melhor os direitos de transmissão, que os clubes se unam para negociar em bloco, e não tem bloco nenhum, eles ficam brigados, são diferentes blocos, tem Liga Forte, tem Libra, cada um puxando aí, tentando fazer o que lhe interessa. Tem clubes na Liga Forte que recebendo adiantamento de direitos de transmissão por 50 anos, vendendo 20%. Então, só para você ter uma ideia, se amanhã o Grêmio ganhar 100 milhões e o Inter ganhar 100 milhões, o Inter durante 50 anos vai ganhar 80 milhões, ou o valor corrigido correspondente a isso. Porque o Inter vendeu 20%. No Rio, o Fluminense vendeu, Vasco vendeu, Botafogo vendeu, as duas safras do Fluminense, Flamengo não. Então, se fizerem acordos iguais, esses vão receber menos de 20%. Entra o dinheiro forte agora, mas e lá na frente? 50 anos, gente. Nós falamos aqui outro dia. É provável que, quando o contrato terminar, o presidente do clube seja um homem que não nasceu ainda. Uma pessoa de 40 e poucos anos, que pode estar na presidência do clube e que não nasceu. O cara já nasce com esse contrato que compromete, não é pouco, 20% é uma urdida, né? Forte ali, adiantou uma grana. Se você usa esse dinheiro hoje para, por exemplo, pagar a dívida, equacionar dívidas e dar uma respirada, você fala, não, eu adiantei 50 anos, mas eu eliminei dívida de outros 50 anos atrás para poder, com isso, ter crédito, poder contratar jogadores e tal. Agora, se você usa dinheiro para contratar e mantém o clube muito endividado, só aumenta o buraco. Mas, enfim, então você vê que tem uma divisão grande. Nesse mercado, num primeiro momento, a lei do mandante foi ruim. Foi ruim. Por quê? O Flamengo, por exemplo, tinha 38 jogos que... Porque, vamos falar aqui o português claro, vai jogar Flamengo e Criciúma no Campeonato Brasileiro. Por que há o interesse de qualquer grupo de comunicação, não é por causa do Criciúma, é por causa do Flamengo. Como se fosse Corinthians e, sei lá, Juventude. É a mesma coisa. É óbvio, isso é óbvio. Então o que acontece? Hoje o Criciúma, o Juventude, o Vitória do Vampeta, que estão voltando da Série B agora, o Atlético Goianiense, que é o aniversário do Flamengo domingo, lá no Serra Dourada, na primeira rodada do Brasileiro. Todos esses times têm um jogo do Flamengo para negociar. Olha, eu tenho um jogo do Flamengo, você quer mostrar? Interessa você mostrar? Vai bombar de audiência, né? Eu posso vender. Todos eles têm esse direito, como tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Palmeiras. Então, tem esse outro lado. Não estou discutindo se é justo, se é errado, estou dizendo o seguinte, o Flamengo entrou numa aventura sem saber onde estava mergulhando. Os caras não entendem do negócio. O Landim pode ser muito bom lá, cuidando de petróleo e tal, pode ser um especialista no assunto, trabalha a vida inteira com isso, mas claramente não entende disso. Eu acho que eles não ouviram pessoas capacitadas que possam fazer projeções do mercado, não só no aspecto financeiro, mas também do mercado, das novas frentes que se abrem. A gente está aqui no YouTube falando com você. No passado, nós estaríamos só no rádio. A Jovem Pan era apenas uma rádio, apenas no sentido de que era só rádio, não tinha outra mídia. Você não estaria vendo aqui o Vampeta aqui bronzeadíssimo aqui depois das férias, porque não tinha imagem, era só o rádio. Hoje você tem rádio, televisão, YouTube, tudo misturado, também nas redes sociais, tem gente acompanhando a gente agora nas redes sociais. Então esse mundo mudou muito. As coisas mudaram radicalmente. Então, nessas mudanças, quem enxerga melhor o mercado é que vai conseguir fazer os melhores negócios. O Flamengo brigou por algo que, no primeiro momento, bagunçou tudo. E por que bagunça, principalmente? Antes, até foi uma reivindicação ingênua
de alguns clubes, né? Que teve o primeiro acordo lá atrás, aí teve o segundo quando tinha implodido já o Clube dos 13, né? Depois da implosão, quando pediram para fazer um modelo parecido com o da Inglaterra, da Premier League. Na Premier League, um percentual vai para todo mundo partes iguais, outro por audiência e outro pela colocação no campeonato. Isso aconteceu justamente ali naquele período de 2016, quando o Flamengo começou a disputar as primeiras posições e, paralelamente, o pay-per-view que era medido em algumas capitais passou a ser medido no Brasil inteiro. Como a torcida do Flamengo está espalhada no Brasil inteiro, tem gente comprando pay-per-view para ver o Flamengo no Brasil inteiro, ainda mais o time ficando mais forte, o Flamengo disparou nas vendas de pay-per-view e isso deu ainda mais dinheiro para o Flamengo. O pessoal fala que a Globo ajuda. A Globo não ajuda nada, a Globo não ajuda ninguém. A Globo vai ajudar ela mesma, pô. Ela pagava mais porque o Flamengo tinha mais resultado. Por quê? Você junta a parte que todo mundo igual, ele ganha igual a todo mundo. A parte da audiência, ele tem audiência que tem muita torcida. E tem mais pay-per-view por quê? Brasil inteiro, o time está mais forte, o torcedor se interessa, compra o pay-per-view. Só que com essa divisão agora de Libra, Liga Forte, o Diaba 4, o pay-per-view que era tudo do Grupo Globo não é mais, acabou. Agora pulverizou. Alguns clubes não vão fechar, porque não estão fechados com a Globo. Pode ser que ela negocie paralelamente só o pay-per-view com esses clubes. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe como é que vai acontecer. E aí o que acontece? Desvaloriza o pay-per-view, diminui a arrecadação. Não só o Flamengo, outros clubes vão ganhar mais. Mas no caso do Flamengo é muito marcante que ele criou essa situação. Ele provocou. Ele foi atrás disso, achando que estava dando um golpe de mestre. Até agora foi tudo ruim. E o mais bizarro ontem, o Rodrigo Matos relatou na sua coluna do UOL, que o Gustavo Oliveira, que até eu questionei ele ontem pelo WhatsApp, ele respondeu aqui parcialmente, estou esperando uma resposta mais clara com relação a isso, que ainda não veio. Ele disse o seguinte, que a lei do mandante acabou sendo ruim. Pô, peraí, mas vocês brigaram por isso? Qual é? Então, como é que explica isso? E aí ontem, tem uma coisa que eu acho que no Flamengo é boa, né? Que eles têm que votar no Conselho Deliberativo, esse tipo de coisa. Aprovou porque o Landim tem um controle do Conselho, ele tem o Conselho com ele. Né? Ele tem um governo de coalizão, apoio de vários grupos políticos do clube, então ele consegue... 60% a 40%, né? Pois é, deu 69 votos de diferença, mas até foi um número expressivo de pessoas que votaram contra em relação a outras votações, como teve a do Banco BRB outro dia, e teve 6 ou 7 que votaram contra. Então, assim, ontem foi mais tenso, mas ainda assim ele conseguiu aprovar. Mas aprovando ou não, o que está claro é o seguinte, não foi um bom negócio. Então ele se aproximou do então presidente da República, fez um lobby feroz ali para conseguir essa lei do mandante, achou que estava abafando e não foi bom. No primeiro, se lá na frente vai ser bom, outra história. Aí vai ser reflexo não da escolha do Flamengo, vai ser reflexo de mudanças e transformações do mercado. Porque o que acontece? Antes, todos os 38 jogos do Flamengo, você tinha que ter o ok do Flamengo para mostrar. Agora não. Agora metade dos jogos pertence aos outros times. Então, vamos supor que alguém... 19 datas ele está dando, né? Imagina o seguinte, se alguém chegar e comprar dos 4 que vieram da segunda divisão, mais de um ou outro aí, sei lá, do Cuiabá, sabe, e pegar ali 7, 8, tem 7, 8 jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, que ao longo do campeonato, pô, isso vai dar uma audiência significativa. Então, até para você ter uma ideia, assim, a diferença é brutal, se você pega, por exemplo, um jogo de time grande, e coloca ou no YouTube ou na TV aberta, tudo assim, um número é muito alto. A diferença de audiência é absurda. Então foi uma lambança, foi um erro. Eu acho que está provado que foi um erro, porque tudo acontece a partir, não é só por conta da lei do mandante. O mercado muda também e tudo mais, tem uma série de outras questões. A própria Globo, né, tem lá as questões dela. Mas essa mudança toda acontece por iniciativa individual do Flamengo. Ele não foi lá ouvir ninguém, ele chegou, foi fazendo. Se fosse uma coisa genial, a gente ia falar assim, olha, que visão de mercado, hein? Os caras do Flamengo foram lá, brigaram por isso, está todo mundo agora ganhando mais dinheiro. Sensacional, parabéns, Vlandim, mandou bem. Mas não, é o contrário, então a gente vai criticar. Porque eles saíram no meio da pandemia. As pessoas vão se lembrar disso. E tinha até a hashtag pela lei do mandante, aí eles comparavam, colocavam na rede social do clube. Então, pessoal, tá aí, esse é o vídeo. O Mauro César ele fala com perfeição, apontando que a iniciativa, a ideia para o futuro é uma ideia excelente. O problema é que aqui no Brasil os clubes não são unidos. Então cada um quer ganhar mais que o outro. E é lógico, o Flamengo tem que ganhar mais. O Flamengo tem muito mais, torcida, seguidores, tudo rede social do Flamengo que está sempre bombando, visualizações. Então é correto que o Flamengo ganhe mais. Só que não, no Brasil tudo é briga, os times não se unem, então não consegue resolver nada. E o Flamengo saiu prejudicado, para minha visão saiu prejudicado porque deixa de ganhar uma verba gigantesca e que tomara que não faça falta pra gente, né?
É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo acompanhar a gente aqui. Continue seguindo a gente, se inscrevendo no canal aí, tá? Dá essa moral, esse apoio. Obrigado aí, até o próximo vídeo.